poesia é transmitir emoções, ideias através das palavras de uma forma poética, que no meu caso é muito através da rima. Há pessoas que fazem através da prosa uma frase que não rima, que pode ser poética, porque tem ali uma beleza interessante que te faz refletir. Também pode ser uma frase poética. Ou seja, eu nos meus apontamentos posso ter desde palavras soltas que rimam umas com as outras, como um apontamento poético, que é uma frase que ainda não tem nada a rimar com aquela ideia, mas que aquela frase por si só já é poética. Mas lá está, é algo que tem, a meu ver, como eu faço rap, tem uma cadência rítmica e que tem que ter sempre o conteúdo acima da forma. Ou seja, a forma nunca pode... O conteúdo nunca pode ser sacrificado pela forma. Acho que a lógica é sempre importante. E é importante nós, enquanto autores, porque às vezes podemos estar a dar uma rima um pouco privada, que não é muito, ou que não é muito abrangente, mas que se eu quiser explicar, eu irei conseguir explicar o que é que eu quis dizer com aquela rima. Eu acho que tudo é válido, não é? Na arte, as pessoas podem fazer a arte abstrata, em que se calhar poderão nem conseguir explicar o que estão a querer dizer com aquilo. Mas eu acho que é bonito quando um autor é responsável e sabe bem o que é que disse e qual foi a intenção que ele quis quando escreveu aquilo. Eu acho que é importante. Atualmente há uma tendência para torcer o nariz quando há inglesismos ou que a juventude mistura muitas expressões vindas dos Estados Unidos, mas esquecemos que a nossa língua realmente tem todas estas influências, né? Vem do latim, de expressões, todas aquelas que começam por al, né? Que vem de tipo árabe, de línguas árabes, né? E que hoje em dia, pois nós adaptamos à nossa maneira e aportuguesamos essa expressão. Por isso, por exemplo, se agora, por acaso no Brasil eu acho que já se usa essa expressão, tipo de deletar, tipo delete, né? Em português ainda de Portugal acho que não se usa muito, mas possivelmente as pessoas puristas iriam dizer, lá está o inglês a invadir o português. Mas não, se nós estamos a dizer deletar, já estamos a fazer a palavra à nossa maneira, não é? Por isso nós já usamos ejetar, não é? Vou ejetar a cassete, vem de eject, não é? Por isso, ou palavras em francês, não é? Nós dizemos croissant, o que quer que seja, não é? Não, isso é uma coisa que tu fazes muito bem, é transformar a palavra, ressignificar a palavra. Exato. Através do encadeamento de palavras que depois, claro, cria uma palavra nova. Acho que é uma coisa que tu fazes muito bem. Mas achas que a palavra ainda tem poder numa sociedade cada vez mais egocêntrica e egoísta? Achas que a palavra ainda consegue transformar alguma coisa? Eu acho que sim. Pelo feedback que eu recebo, e pronto, eu tenho que ser sempre muito grato por isso, mas há pessoas que me dão feedback em relação às palavras que eu tenho nas minhas músicas, ao ponto de serem responsáveis quase por mudar a vida ou moldar a personalidade de um jovem, em que eu fico muito grato por isso. Eu sei que obviamente não é só comigo, com outros artistas, como meus companheiros até da minha geração, como o Valete e etc., que também devem receber este tipo de feedback. Por isso quer dizer que a palavra ainda tem este efeito, porque eu recebo feedback de pessoas que até já têm idade para ser meus filhos, ou seja, eu tenho 44 pessoas de 20 anos que
ouvem essas músicas que também já têm algum tempo e continuam a fazer efeito essas palavras, porque essas canções, na realidade, são canções feitas por um jovem que está na casa dos 20. Então a mensagem acaba por ser intemporal em alguns casos e resulta. Por isso eu gosto de acreditar que sim. Com um valor assim. Sim, um homem de palavra é uma pessoa que cumpre com aquilo que se comprometeu. Eu, em geral, obviamente, há coisas que vou adiando, tais como certos projetos, que às vezes um artista tem às vezes este entusiasmo precoce de mencionar em que álbum está a trabalhar e depois as pessoas ficam expectantes e a coisa demora muito a sair. Eu por acaso, nunca anunciei nenhum próximo álbum meu enquanto rapper. Anunciei uma vez, ou várias vezes, um álbum meu, Beats Volume 2, um álbum de instrumentais que até hoje nunca saiu, mas não quer dizer que eu não o tenha feito. Ou que ainda não... apenas que ainda não decidi partilhar com as pessoas algo que se calhar até já está feito. Mas, em geral... Sou um homem de palavra, eu considero que sim. E sou um homem de palavras, isso é a minha paixão, a minha obsessão. Isso é certo, Porque acho que rimar não é assim tão difícil. Eu acho que realmente a construção das palavras parecerem que rimaram de forma natural, embora todas as rimas são forçadas. Nós temos é que dar a ilusão que elas não são forçadas. Porque nós, quando temos uma primeira frase e queremos criar rimas com essa frase, temos que forçar que essas rimas. Tem que haver uma lógica. Sim, eu acho que através da música é onde essa paixão essencialmente aparece nos dias de hoje. Por várias razões. Temos tanto a razão... pode haver uma ligeira preguiça das pessoas terem o hábito da leitura, por exemplo, e o hábito de ouvir, porque temos que ser sinceros, hoje em dia nós gostamos, o ser humano está muito na onda do multitask. Nós não podemos estar na casa de banho só na casa de banho, temos que estar ali com o telemóvel a ouvir música, a ouvir um podcast, pelo menos eu falo por mim. E então eu sinto que se estivermos a ouvir a poesia interpretada por um intérprete, que é o que acontece muito no rap, ganhamos essa camada extra de emoção, porque temos o áudio com as palavras, mais do que até as palavras no papel, que também têm o poder, mas acho que quando as palavras são interpretadas pelo próprio autor, tem um poder de conquistar mais facilmente os ouvintes para a poesia e até para eles também quererem ser poetas e quererem ser intervenientes da poesia ou do rap ou do que quer que seja. Eu gosto muito desse ciclo. Aliás, eu tenho uma rima, pronto, que realmente esse ciclo é que me faz viver, que é inspiração para inspirar quem me inspira, é o que eu espero agora. Eu quero inspiração para inspirar quem me inspira, é isso que eu espero. Eu, por exemplo... Quando há pessoas, eu não tenho nada contra, que eu não quero parecer ofensivo ou arrogante com isto, mas às vezes há pessoas, artistas, dizem, eu neste álbum eu não ouvi rap, ou neste álbum eu não ouvi música, ou neste álbum eu não tive aberto a ouvir arte, para não me sentir influenciado e tentar fazer a minha coisa e uma coisa nova. Eu, na minha opinião sincera, eu acho que isso mostra fragilidade do autor em não... conseguir perceber quando estás a ser inspirado demasiado. Não, eu quero ser inspirado, mas não quero copiar. Eu quero sentir, uau, grande ideia. Deixa-me agora... Eu, por exemplo, a maneira que eu vou buscar inspiração, a maior parte das vezes, não é por um conceito específico. É pelo que aquela arte... que tipo de emoção transmitiu. É tipo assim, olha, ouça este beat, uau, eu não vou copiar, eu estou inspirado com este beat, eu não vou copiar a receita do beat, eu vou tentar fazer um beat que eu consiga que me dê o mesmo tipo de emoção que aquele beat me transmitiu. E aí, pronto, depois temos um leque que seja uma emoção que te apetece correr, uma emoção que te apetece chorar, uma emoção que te apetece gritar. Há vários tipos de emoções.
olha, este beat apetece-me falar de amor, este beat apetece-me contar uma história, este beat é introspectivo. Por isso é por aí. Ou seja, é mais ou menos é a diversidade que te faz tornar único, no fundo, não é? Vai buscar várias influências, faz o teu refogado, não é? Como se fosse uma sopa de pedra, não é? Estás a ver? É isso e mesmo. faz o teu tempero que é único. É mesmo isso. Yeah. É mesmo isso que isso eu também digo na música Não Poetas de Karaoke, que é sinto-me à frente de gente que tem como influência uma só referência, uma só canção. São a imitação da escrita que limita a direção. O que eu quero dizer com isto é que nós, quando temos apenas uma influência, uma referência, provavelmente vamos ser iguais a essa influência, a essa referência. Se tivermos 400 referências, 400 influências, vamos ser uma mistura. E essa mistura é que vai tornar-nos únicos. Da mesma forma como começámos a conversa quando falámos da língua portuguesa, que somos uma mistura de várias línguas. Se fôssemos só uma língua que veio do francês, seríamos uma cópia do francês. Mas não, somos o francês, o inglês, o latim, o grego. Somos uma mistura de todas as línguas que fez a nossa língua. Por isso, quantos mais ingredientes, inspirações e mais coisas formos buscar, acho que mais especial é a nossa arte. Eu sempre tive essa batalha, desde muito jovem, mesmo na escola, eu tive essa noção e esse confronto. Esse confronto com o professor de português a dizer, olha, o que é que quer dizer esta metáfora? E eu expliquei a minha visão. E ele não aceitou. E ele não é o autor. Como é que tu sabes sequer o que é que o autor... Porque o próprio autor não está cá para dizer que se é aquilo ou se é aquilo ou não é aquilo. E hoje em dia, eu que sou autor, eu próprio tenho a minha visão, mas dou liberdade para as pessoas terem a visão delas e às vezes até visões interessantes. Diferentes e coisas que até não pensei e que também resultam e que acrescentam. Mas eu também às vezes tenho que ser sincero, pois olha, queres ouvir a minha? E às vezes até, como é que é dizer? Às vezes há pessoas que vão mais longe, ou seja, pensam que o poeta ou o autor até pensou mais profundo do que aquilo que na realidade pensou. E às vezes há poetas ou autores que podem... Vou fingir que eu tenho... foi mesmo isso que eu pensei. Não, eu sou sincero. Não, olha, excelente teres visto assim, não pensei dessa forma, e isso até é muito interessante, mas eu não pensei assim. Então, eu acho que é muito importante as pessoas terem a sua... Porque é isso que faz abrir a mente para nós, enquanto receptores da arte, podermos depois também criarmos a nossa... Tu inspiraste daquela arte, tu interpretaste daquela forma e agora vais fazer a tua, e na realidade se calhar nem foi a intenção do autor, aquilo que ele te fez inspirar nem foi a intenção dele, tu leste de uma outra forma, estás a ver? E fez-te até abrir a mente, porque eu adoro a cena, quando há um clique que te faz abrir a mente para uma nova abordagem, estás a ver? Então eu tenho músicas que até às vezes são histórias ou metáforas. A música que é o recado, vou fazer um recado à minha cota, que é compras frascos de saúde, de confiança, ganância. O recado. E há pessoas que viam essa história com outras leituras. E olha, para mim, a tua mãe tinha um problema, não sei o quê. E eu, é interessante. Para mim, um insulto seria, não percebi nada desta história. Para mim, um grande elogio é, eu percebi, mas percebi assim, vê lá se é a tua do autor. E dizes, não, por acaso eu não pensei assim, mas é interessante. Só o facto das pessoas estarem abertas para tentarem perceber o que um autor tentou fazer já é um grande elogio. E que consigas que manter o interesse do ouvinte a querer saber como é que a história vai acabar. Não é? Isso já é importante, é um grande elogio. Agora pessoas dizem, não basta só dizer, olha aqui este storytelling que eu fiz, e depois vais ouvir, mano, eu não percebi nada. Não és um bom contador de histórias. Não basta só dizer que fizeste uma história. Ela tem que ser perceptível, interessante e cativante para o ouvinte ou para o leitor, acho eu. Nós, quando estamos a fazer poesia, para muita gente é uma arte também terapêutica, é uma arte
que nos faz também descobrir quem somos. E durante esse momento, durante esse tempo, nós estamos a descobrir quem somos e estamos a usufruir desse momento para sermos produtivos e usarmos essa reflexão para, a meu ver, fazer algo de positivo, que é essa possível inspiração. Por isso, eu acho que usufruirmos de horas do dia para sermos produtivos na arte, que mais tarde possa inspirar outras pessoas, é das coisas mais positivas que podemos fazer, porque não há nada de negativo nisso. Mas podes equilibrar a tua vida, porque é algo muito útil, é algo, principalmente se tu tiveres paixão, não é só o talento. Tu tens que ter paixão, porque há muitas pessoas que têm talento e depois não têm a dedicação, não é? Nós temos que adormecer e se amanhã tiver estúdio, pensares mesmo, não, amanhã vou gravar uma música. Não é uma pessoa muito talentosa do bairro, não, queres ir amanhã ir ao estúdio? E depois ele não aparece, porque para ele aquilo não é assim tão importante. Isso são talentos desperdiçados, quer seja no futebol, seja na arte, que se tu não tiveres esse foco, esse teu talento é desperdiçado, estás a perceber? Então o foco é muito importante. O trabalho já há algum tempo que é dado nas escolas da maneira que eu aprecio, que é de uma maneira, como é que é de dizer, não é uma matéria oficial do Estado que tu tens que estudar aquilo e tens que ter uma boa nota. É algo mais de entretenimento para angariar ali algum interesse dos jovens pela poesia. E eu aprecio isso. Uma coisa pontual. Hoje vamos falar do Sam, amanhã vamos falar do Halloween, amanhã vamos falar de outro artista. Eu acho que isso é muito bem-vindo e realmente tem consequências boas. Os jovens realmente acho que se interessam. Agora, aquilo que eu costumo dizer é que quando é forçado, ninguém gosta. Quando se ficasse uma coisa, agora a partir de 2023, os alunos do 12º vão estudar sempre daqui e têm que passar uma imposição nunca é bem-vinda, porque nós gostamos de ter o nosso tempo livre para sermos estudantes à nossa maneira. Quando nós somos mesmo fãs e estudantes, nós vamos estudar nesse tempo. Está descansado que nós vamos estudar. Podes dar aquele bichinho. Olha, não conhecia, não tinha... Despertar. Agora, obrigares aqueles horários já pode ter uma reação que não é a melhor, não é? E em relação ao livro, em relação, como é que dizer, das minhas letras e de explicações, eu já me senti tentado a isso. Atualmente, para mim, basta... Porque há muitas letras que eu nunca pus na net. Atualmente, desde há uns anos, talvez essa música desde o Sendo Assim, que desde que eu lanço uma música ou uma participação, que eu meto a letra para as pessoas... Disponibilizo a letra para não haver dúvidas. Porque de qualquer das formas, as letras vão parar à net. Quer tu escrevas ela ou não. E depois vão aparecer com erros. E estamos na era que as pessoas tatuam as nossas rimas. Então, não pode ser, mano. De repente pode haver uma tatuagem com... Mano, não pode ser, pá. Então, eu às vezes também me sentia na necessidade de... Como é que é dizer? De explicar. Olha, se calhar vocês não apanharam esta dica, eu fiz aqui uma grande trocadilho. Mas pode ser um insulto a quem entendeu. Eu vou dizer o que é que eu já fiz. Antes da música do Sendo Assim ter saído, ou seja... Como os ouvintes ainda não tiveram a hipótese de ouvir e consumir, absorver a música e analisá-la, eu fui a uma escola, ali no Liceu de Camões, até mesmo no dia da poesia, e eu, como essa letra estava fresca, eu decidi dar a rima e eu aí fui testando. Olha, o que é que vocês acham que esta rima quer dizer? E é interessante que havia sempre alguém que entendia. E isso fazia-me sentir muito feliz. Sabes porquê? Mas aquela que entendeu esta não foi a mesma que entendeu aquela. Ou seja, na realidade eu sinto que esta pessoa nunca vai entender tudo e esta também não. Mas num todo,
essas ideias isoladas, mas elas todas resultam. Alguém vai entender. E isso já me deixa muito satisfeito. Sim, o amor é uma... Como é que é dizer? É uma coisa muito ampla de nós abordarmos, né? Pode ser o amor pelo teu bairro, o amor pela tua família, o amor pela arte que tu fazes, ou mesmo o amor de paixão com uma mulher, ou um homem, ou o que for. E no meu caso eu gosto de abordar esses vários tipos de amor, e que mostra sempre um lado interessante, em que podes abordar o mesmo tema com ângulos diferentes. Podes estar a falar... Variantes. Exato, porque para mim é sempre... Pronto, nós, enquanto seres humanos, todos nós, acho que temos amor cá dentro, não é? É um sentimento que também queremos pôr na música. E lá está, e o rap sendo uma arte em que, a meu ver, cabem todos os sentimentos, cabe a revolta, cabe o amor, cabe a intervenção, agora vais contar uma história. Eu acho que isso faz de ti uma pessoa que depois tu podes mostrar esses vários lados, em que as pessoas podem ver essas tuas facetas de ser humano, e não ficas só de uma dimensão, és multidimensional, uma pessoa que consegue meter na arte todo esse prisma do ser humano, não é? Não está só limitado a um só... Sim. Eu acho que ninguém, nenhuma pessoa gosta de estar fechada dentro de uma caixinha, mesmo quando os músicos que são considerados de intervenção, eles não querem estar fechados numa caixinha. Eles querem um dia também falar sobre... E se calhar falam. Por exemplo, o próprio Zeca Afonso, tu pensas, música de intervenção, Zeca Afonso, ele tem músicas de amor. Estás a perceber? E tu não fazes essa conotação. Agora, pode haver pessoas que fazem músicas de amor, porque lá está, o rap para mim é das coisas mais lindas, porque é onde há espaço, realmente, para tu seres tu, e tu poderes pôr essas áreas todas. Estás a perceber? Se calhar, nas outras artes também é permitido, mas às vezes estão tão formatados que ali não pode ser, né? Não, música pimba não pode ter intervenção. Não pode porquê? Porque temos que divertir as pessoas. Está bem, mas tenta arranjar um equilíbrio. Diverte e critica ao mesmo tempo, faz uma sátira, né? E eventualmente existe, obviamente. Claro que deve existir. Mas não é muito normal, estás a perceber? E então ninguém gosta de estar conotado sempre só com matemática, acho eu. Eu acho que nesse aspecto não mudou assim tanto, como é que é dizer, a maneira como as pessoas veem a arte e o negócio. Eu acho que eu venho de uma escola em que no rap havia mais essa postura em que nós víamos a nossa arte como uma contracultura, estás a ver? Yeah. E é uma cultura com identidade forte, em que nós até temos quase orgulho de sermos postos de parte, ou underground, ou uma coisa diferente. Marginal, independente. Marginal. Olha, a palavra certa é essa, marginal. Porque a arte que eu faço é marginal, mano. É marginal. Eu uso samples e eles não são legais. A arte é marginal. O grafite é marginal na sua essência. Não estou a dizer que é correto, se me grafitarem o meu carro, não vou ficar feliz, mas tenho que dizer que a essência dessa arte é essa. É? Então, e orgulhosamente dessa forma, estás a perceber? Então, o que eu quero dizer é que atualmente há uma nova geração que, como a profissão é muito mais acessível, já podem existir 100 rappers em Portugal a viver o seu sonho, e como há essa possibilidade e as editoras estão muito mais abertas a isso, eu acho que algumas pessoas abdicam de alguns princípios nesse sentido para chegar onde querem chegar. Não querendo julgar também as necessidades de cada um, estás a perceber? Mas eu fico muito orgulhoso da minha trajetória ser limpa nesse sentido de nunca ter sido preciso eu vender os meus princípios que tiveram lá desde o início. Estás a perceber? Imaginar que o centro representa aquilo que nós consideramos uma coisa mainstream, uma coisa assim, televisões, rádios, não é? E realmente sim, hoje em dia, isso que estás a dizer, talentos chamados periféricos, já tem esse espaço em maior número do que há uns anos atrás, sem dúvida. Mas agora, eu na minha opinião pessoal, e mais uma vez com orgulho da situação marginal, é tu criares
o teu centro. O centro não tem que ser só no centro. Aqui na periferia pode ser o segundo centro. Não, o centro não pode ser, como é que é dizer, submisso a uma coisa só porque não existe essa concorrência. Estás a perceber? Tu podes ser autossuficiente. E hoje em dia tens ferramentas para isso, com as cenas da net e etc. Torna-se difícil de sobressair, obviamente, se fores alguém que está a aparecer, mas se tiveres essa visão e esse orgulho, também não faz mal. Eu, pessoalmente, eu tenho. Eu sinto-me também à margem dessa indústria, que é a indústria que nós já conhecemos há mais anos, que é a dita normal, que é o que conta para as vendas do top mais, e etc. Aquilo que eu quero dizer é que os meus álbuns não são contados para isso. Mais uma vez. Claramente. Marginal. Claramente. E até se calhar nem faz sentido. Mas lá está. Eu vou fazer aqui um paralelo. Que eu gosto muito de fazer, que é o mundo das cassetes. De que idade é que tu tens? 45. 45. É 44. Por exemplo, há um artista, que é um dos meus ídolos, que é uma pessoa bem misteriosa, mano. Que é o Canti. Era um gajo das andotas. Era o Cantinflas português. Mano, esse homem vendeu milhões de cassetes. Milhões. Mas ele não estava na indústria que aparecia no Top Mais. Porque as cassetes que ele vendia não estavam nessa coisa oficial. Estava a vender na feira, estava a vender nas bombas, estava a vender nas papelarias e todo o mundo ouvia. E esse homem nunca foi à televisão. Esse homem nunca deu uma entrevista. Estás a ver? E era um herói, mano. E é um gajo misterioso, mano. É possível ter sucesso, venderes milhões e seres marginal perante esta indústria. Mas depois de fazeres a tua, não tens que ser marginal a nada. És o rei da tua cena e ponto final. Tens a tua própria cena. Eu, a meu ver, para ser muito sincero, mais do que negro ou branco, eu pessoalmente gosto mais de apontar a geografia. Estás a ver? Para mim, o rap não é... A origem não é negra, é americana. Estás a saber? E depois quisermos mais, especificamente a Nova Iorque. Quando falamos da origem, não é? Da origem. Porque, mano, para ser sincero, às vezes quando pomos também tudo no mesmo saco, e eu percebo perfeitamente esse contexto, quando pomos tudo no mesmo saco, sendo todos os negros, por sentirem uma aproximação maior também, obviamente, mas, para ser sincero, às vezes o próprio americano vai ver aqui o negro de Portugal e ele não vai dizer que o rap é dele, mano. Estás a perceber? Eu sou um americano negro de Nova Iorque e tu és um negro de Portugal. Ele não vai dizer que o hip hop é teu, mano. Estás a perceber? No sentido da origem. Sim. No sentido da origem. Porque a meu ver é de todos. A meu ver é de todos. Porque a cultura americana, como domina o mundo, tem esta generosidade de nós sentirmos que podemos ser intervenientes e não estamos a apropriar da cultura. Estás a perceber? Por alguma razão isso é. É pela popularidade. Um sueco vem aqui ouvir fado, ele, por mais que se sinta inspirado, não sente que tem um cartão verde para poder ser um fadista. Porque sente que é uma coisa muito cultural de Portugal. E as próprias pessoas, fãs do fado, vão ouvir o sueco a cantar fado e vão dizer isto não tem coisa. Não bate. Então quer dizer que não... É para refletir. E os americanos têm esta generosidade de a coisa ser popular o suficiente, ou seja, neste momento mundial, em que tu ouves e sentes, uou, eu posso... Tu sentes que tens moral para fazer parte daquilo e poder ser ouvido como algo legítimo. Estás a perceber? Concordo. Um americano pode ouvir os meus beats e dizer, foda-se, sim senhor. Não é? Não vai dizer, não tens o feeling. Não tens o feeling. Não é? Mas às vezes há coisa... Ou seja,
quando a cultura torna-se mundial, mesmo global, às vezes até perde um certo poder turístico, ou mesmo muito específico, como o fado, não é? Mas porquê que o fado não pode ser cantado por outras pessoas do outro mundo e ser fado à mesma? Isso vê-se, por exemplo, na Kizomba. A Kizomba não é feita em Angola, é feita na Holanda, por Exato, exemplo. exato. Por um lado, enriquece a cultura enquanto, isto aqui só há aqui. Mas para quê, mano? Estás a ver? Porquê é que não podemos ser mente aberta e a cena espalhar? O meu pai divorciou-se da minha mãe muito cedo, eu era ainda uma criança. E ele... 5 minutos. Então, meu pai. Em relação a uma citação ou um poema que eu tenha, que queira destacar, algo que me tenha influenciado muito, há um disco que eu herdei do meu pai, que é A Cena do Ódio, de Almada Negreiros, citado pelo Mário Viegas. Muito forte esse. E o meu pai tinha aquele vinil, e aquilo é um vinil muito que pesado, que é essa cena do ódio, é um poema muito longo e recitado com uma grande emoção, com dinâmica certa. E eu sempre usei aquilo nos meus trabalhos. Eu abracei aquele poema quase como, ninguém sampla mais isto, hein? Isto aqui é tudo para mim. Não, eu fui o bem que agarrou isto primeiro. Então eu mesmo no primeiro álbum, entretanto, tenho um som que se chama Ódio, em que é mesmo, vou mesmo buscar certos desse poema, mesmo, o som não percebes, o hip hop, não é mesmo, no fim, não percebes, pindéricos, jornalistas, que fazeis a opinião pública. E vós também, nojentos da política, que explorais eleitos o patriotismo, macro da pátria que vos pariu, ingênuos, e vos amortalhe, infames, e vós também, pindéricos jornalistas, que fazeis cócegas e outras coisas à opinião pública. Isso é da cena do ódio. Muito bom. Depois, muitos anos mais à frente, tu não sabes que o Mundo Segundo também é daí, e outros beats. Um beat que fiz para o Valete, visualização. Agora estou a esquecer qual é a palavra, aquele que ele fala de Deus. Monogami. Monogami? Não. É outra música. Que é, pronto, que é a relação de Deus e o diabo. Mas civilização. Aparece lá essa frase. E essa frase também é da cena do ódio. E eu vou usar para sempre esse poema. Porque cada tema que eu faço uma violência poética, mas é uma força imensa mesmo. Por isso é que eu até há pouco tempo no podcast estava a fazer com o pessoal de... João Mora. Não. Estava a gravar para o pessoal da Angola do Cano Cortado. Sim, vi. Que é aquele que ele... Eu pus uma cena na mesa, que é assim um bocado meio polémica. Mas isso eu desde aí que eu reflito isso, que é... Não, eu penso assim... Este gajo, Mário Viegas, está a dizer este poema de uma maneira incrível, com uma grande emoção. Eu nunca ouvi o Almada Negreiros a recitar esse poema, estás a ver? E a cena é que nesse mundo dos poetas as coisas são transmissíveis a esse ponto, que é, pode haver a hipótese do Mário Viegas recitar melhor que o Almada Negreiros aquele poema que é dele. E eu, nos meus raps, eu não posso admitir que isso aconteça, estás a ver? Por várias razões. Porque também as minhas letras, grande parte, são biográficas e na tua boca tem menos verdade. Estás a ver? Ok. Não é? Daí que no fado, que é muito comum ser o contrário, no fado as fadistas e os fadistas são mais intérpretes e raramente são autores dos textos. E por isso é que às vezes, quando vemos uma criança, um prodígio, grande noite do fado, ela tem 9 anos e está a gritar: perdeu o amor! Não tem verdade. A miúda pode ter uma grande voz, mas não está a cantar um fado adequado para a idade dela, porque ela não sabe o que é isso. Por isso é que é importante essa cena de tu passares por isso e a coisa poder ser transmissível. E ser genuína, sim. Não, e lá está. Da mesma forma que foi o hip-hop que enriqueceu a minha maneira de ser eclético musicalmente, se não fosse o hip-hop, eu não ia comprar discos
de soul dos anos 70 ou discos discos de todos os géneros musicais. E eu enriqueci a minha enciclopédia musical. Hoje em dia podemos falar um pouco jazz. O que é que queres? Queres falar um pouco? Estou a par minimamente, estás a ver? A nível de conhecimento. E para dizer que até o hip hop também me fez conhecer mais poetas. Mesmo até para samplar. Lá está. Eu adoro a Ari dos Santos, ouvir o homem também recitar, o João Vilaré, pessoal desses tempos. E também coisas atuais, provavelmente até hoje, atualmente tem mais atores, não é? que são os deserts de poesia. Tu consegues ser cada vez mais besta e a este progresso chamas civilização. Vai vivendo a bestialidade na noite dos meus olhos, vai inchando a tua...